Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 12, versículo 34. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Ajuda-nos, grande Criador, para que possamos chegar ao ponto de cada um de nós cumprir o nosso ministério, de moço, de moça, de pai, de mãe, cumprir o nosso ministério de pastor, de obreiro, de diácono, de uma lavadeira de roupa. Dê-nos graça, Senhor, para que possamos cumprir Sua palavra, porque Tu és tão grande que Tu cumpres o que falas, não fica nada para trás. Tudo está se cumprindo, porque é a Sua palavra. Fale conosco, limpa nosso coração, nossa mente, para que tudo que é em nós bendiga Seu santo nome. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Deus segue a natureza. O irmão Brana mostra nesta mensagem o desvelar de Deus em vários parágrafos sobre o que vamos tratar hoje. Deus segue a natureza. Tudo o que Deus faz é porque a natureza faz aquilo, é daquela forma. Você não vê e não pode ser correto um homem agir como um animal. Por quê? Porque não é a natureza de um animal. O homem tem a sua natureza humana. O animal tem a sua natureza animalesca. Assim como Caim, que era um mestiço, filho de uma mulher com um animal, com a serpente, então ele foi um animalesco, uma natureza animalesca, diz o profeta. E aquilo seguiu aquela natureza. Todos que puxam pela descendência de Caim não pode ser como Abel. Por quê? Tem que seguir sua natureza. Cada coisa segue sua natureza, até nas plantações, tudo segue sua natureza. Deus nunca hibridou uma coisa, sempre foi o homem quem fez. É o homem quem traz o mestiço, é o homem quem traz o híbrido. Deus não. Deus traz a semente original. Deus traz o correto, porque Deus segue sua natureza. Ele te dá uma coisa para fazer, mas Ele não faz diferente. Ele faz como Ele te deu para fazer. Se você encontrasse Deus fazendo diferente, então aquilo não seria o papel de Deus, porque Deus segue sua natureza. Ele te salvou, quando Ele salvou o primeiro homem com sangue, o último homem é salvo com sangue, porque é desta forma. Todo homem
é salvo pelo sangue, porque esta foi a natureza de Deus no princípio. Logo você pensa o porquê acontece de outras manifestações e outras formas de expiação de Deus. Se ele fez isso lá, é a sua natureza, ele faz isto aqui, porque é a sua natureza. Se ele expiou em Levítico 23 com sangue, ele expia com sangue. Se ele expiou em Levítico 26 através da lamentação, hoje ele usa também a lamentação. Deus é assim. Então ele salvou primeiro com sangue, todos são salvos pelo sangue. Você já é salvo pelo sangue, antes do Cordeiro sair do trono, você já estava salvo pelo sangue. Porque você não vai ser salvo, você já foi salvo. Como você não vai ser curado, você já foi curado. Tudo já aconteceu. Nós estamos aqui só para cumprir aquele propósito de Deus, mas Ele já nos salvou pelo sangue de Cristo. Fomos salvos, fomos comprados, resgatados, a dívida foi paga, então esta foi a natureza de Deus para te salvar, para te curar. Ele representou isso lá atrás através da rocha ferida. E assim como foi ferida a rocha para poder dar água, vida para o povo israelita, então ele tinha que seguir esta mesma natureza no novo nascimento, que é no Novo Testamento. Ele feriu Cristo. Tinha que ser ferido porque ele é aquela rocha. Paulo mostrou para os coríntios que Cristo era aquela pedra ferida, aquela rocha ferida. E ele hoje ainda é aquela rocha ferida. Deus segue a sua natureza. Se lá ele usou uma rocha ferida, aqui ele também usou uma rocha ferida. Cristo é a pedra, é a rocha que foi ferida. Como a do passado do Velho Testamento deu água para descedentar a sede do povo israelita, a do Novo Testamento foi ferida e deu água, a rocha deu água para poder descedentar a sede dos salvos do Novo Testamento. Por isso ele diz naquele grande dia da festa: quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Ele podia dizer: eu sou a pedra que Moisés feriu no deserto. Eu sou aquela rocha que deu água para Israel. E o meu Pai não pode mudar esta natureza. Estou cumprindo a natureza do Pai. Amém? Deus segue sua natureza. Vamos ver alguma coisa que o irmão Branham mostra aqui no 313. É pouco, só vou pegar o início para te mostrar. Observe o que o sol faz. Você planta uma semente, o que acontece? Aquela semente apodrece. Dentro da semente há uma vida. A vida vem e traz um talo. Irmãos, isso é tão perfeito. Deus seguindo a natureza. O que acontece com uma planta, acontece comigo e com você. É Deus seguindo a natureza. Porque você não pode ver diferente. Você planta uma semente, mas não nasce uma semente. Quando nasce é um talo. E aquilo tem que correr um período de tempo para voltar ao seu original, para voltar à sua natureza. Então isso leva tempo do talo, da borla, da flor, da casca, do grão. Aí você tem o grão que foi plantado, reproduzido outra vez no cacho. Deus seguindo sua natureza. Isso é o natural. Agora o espiritual, que Deus segue a natureza dentro do ser humano. Quando o ser humano é uma semente, você é uma semente? Então Cristo era a semente. O que está escrito aqui?
Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. É uma semente. O grão é uma semente. Agora, o grão tem que morrer, isto é, apodrecer. Mas o que sai dali? Se não houver vida no grão que você planta, então não pode aparecer nenhuma planta. Note bem, você vai plantar um milho carunchado, ele não nasce. Você vai plantar um feijão carunchado, ele não nasce. Porque a vida dele já virou caruncho. A vida dele. E mostra que é uma vida, que aquilo que sai da semente move. Tem vida, é um bichinho, é um caruncho. Mas ele virou um caruncho. Será que não tem alguns que têm virado caruncho? E nunca mais nasce? Você pode plantar o irmão, a irmã, eles não nascem mais. Você batiza eles, mas eles não nascem. Tem caruncho. Difícil, né, irmãos? Meu Deus do céu. Deus segue a natureza, não pode mudar, irmão. Não pode mudar. Agora, se é um grão perfeito, planta, ele não dá um grão, ele dá um cacho. Ele não dá um grão, ele dá uma espiga. Ele não dá um grão, ele dá várias vagens. É isso que é o ser humano, porque é isso que é a natureza. Se é a natureza do ser humano para pecar, você tem um homem produzindo um cacho de erro, uma espiga de erro, várias vagens de erro. Mas se planta um grão no qual tem vida nele, vida eterna, vida de Deus está nele. Planta, não precisa nem preocupar. Mas ele apodreceu, ele morreu, acabou. Não, ali vem o talo. É isso que eu tenho desejo de acompanhar com vocês, o que é uma semente. A semente vai para o chão, ela apodrece. O crente vem para Cristo, ele apodrece primeiro. Ele vem a Cristo, então ele morre. E quando ele morre, ele começa, se tem a vida lá dentro, o que começa? O germenzinho de vida. Dentro dele vai produzir as duas folhinhas. Ele já levanta justificado. Ele levanta justificado. É isso que o profeta diz que acontece com a planta. Então Deus segue a natureza. O que você encontra na natureza, você encontra no ser humano. Tudo que tem na terra, tem no seu corpo, tem no meu corpo. E você pega um monte de terra, você não dá valor naquele monte de terra. Mas tudo que tem naquele monte de terra, tem em você. Está em você. Agora, isso já germinou. Está mostrando em você o que é cálcio, potássio, luz cósmica e assim por diante. Então você tem esses 16 elementos que te seguem, porque está no seu corpo. O seu corpo é da terra. Deus segue a natureza. Deus veio aqui e gerou uma célula mortal dentro do ventre de Maria. Deus gerou, Deus deu aquela semente para Maria. Assim como a serpente deu a semente para Eva, Deus deu a semente para Maria. Assim como a serpente chegou primeiro na Eva, Deus chegou primeiro em Maria. Assim como Satanás, a serpente, chegou primeiro na igreja em Niceia, Deus hoje chega primeiro na sua igreja. Ninguém mais. É Deus seguindo a natureza. Você vai acompanhando Deus. É como o sol, é como a planta, é como animais. Você vai ver, vamos mostrar a ação, porque Deus teve que vir como cordeiro. Ele tinha que seguir a natureza. Porque a única natureza adequada para poder ser guiada era o cordeiro e não o bode. O bode não é guiado. O bode guia a si próprio.
Tem crente que diz, meu pastor é Jesus. Ele é um bode. Ele não é um crente verdadeiro. Ele é um bode. Porque ele precisa de ser guiado, ele precisa de ter um pastor. Porque tem o quíntuplo de Efésios 4:11. Para poder guiar. Agora, em primeiro lugar, o quíntuplo de Efésios é guiado. É guiado. Ele é guiado pela ovelha divina, Cristo, o Supremo Pastor. Ele guia os pastores do quíntuplo de Efésios 4:11. Para depois o pastor, o evangelista, o apóstolo, o profeta, o mestre, poder guiar outros que são ovelhas da mesma natureza deles. Se você notar, tem gente que você ganha, é da sua natureza. Você vai embora da igreja e aquela pessoa não vai demorar, vai embora também. Porque você ganhou aquela pessoa da sua natureza. Ela segue a sua natureza. Ela não foi ganha por Cristo. Se Cristo ganhar ela, você pode ir para o inferno. Aquela vai para o céu. Foi Cristo que ganhou. Mas o problema é que nós ganhamos gente igual a nós mesmos. Nós nos perdemos, as pessoas se perdem também. Nós fazemos as coisas erradas, as pessoas vão e fazem também a coisa errada. Porque nós ganhamos gente que segue a nossa natureza e não a natureza de Cristo. Por quê? Porque nós não temos ainda capacidade para ganhar ninguém. Tem gente que fica elogiada, fulano ganhou tantos irmãos, seria melhor que não tivesse ganhado ninguém. Se você for procurar, ele ganhou tanto, se você procurar aqueles tanto que ele ganhou, está como ele mesmo, que não está ganho. É gente que diz, ganhei fulano, nem ele está ganho. O pai diz, ganhei meu filho para Cristo, mas nem ele foi ganho ainda. O marido diz, pela graça de Deus, ganhei minha esposa. E nem ele é ganho ainda. Como que ganhou alguém? Você ganhou alguém segundo a sua natureza. Você negociou. Aquela pessoa que o quíntuplo de Efésios ganha, aquela pessoa é ganha pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ela não volta mais. E tem uma coisa, se foi o cordeiro que te ganhou, você é cordeiro a vida inteira. Você é guiada. Muitas irmãs não são guiadas porque elas são. Muitos irmãos não são guiados porque são bodes. Mais fácil falar para os homens, né? Eles guiam a si mesmos. Está aqui no parágrafo 316, o desvelar de Deus. Deus seguindo a natureza. Então, se você vê o sol, Deus segue o sol. Ele criou o sol e ele segue o sol no Evangelho. Ele veio do Oriente como o sol e terminou no Ocidente como o sol. Ele veio como sol lá no Oriente, como filho do homem. A hora que ele terminou no Ocidente, olha ele outra vez, o grão outra vez, filho do homem. Gente só cego que não vê isso. Durante o período das eras, ele não podia ser a semente. Ele era o intercessor, o Filho de Deus, o invisível, o Espírito. Mas ele era semente quando ele foi sepultado. Ele era semente quando ele veio te redimir. Ele era semente quando ele veio te salvar. Então ele tem que ser semente quando ele vem te colher, quando ele vem te resgatar. É Deus seguindo a natureza, do jeito do sol. Aleluia. As eras da igreja seguiu a natureza. Ela começou como uma criança e logo sem juízo caiu em Nicéia. Mas tinha que cair, tinha que morrer, tinha que apodrecer para poder já subir 2 raminhos. Ali nasce Lutero, ali vem Lutero, ali vem o raminho da semente que foi plantada. É a era da igreja seguindo a natureza. Ela tem que seguir, mas logo ela cresceu, floresceu com Wesley, com os pentecostais. Ela foi uma boa casca para comportar o grão. Em tudo que você vê no pentecostalismo, isso parece com o verdadeiro.
Se você notar, a casca do feijão, aquela capa dele, a vagem, ela cobre e faz o formato do grão. Onde não tem grão, ela desce, onde tem grão, ela sobe. Ela faz o formato, lá dentro da vagem tem a casinha para cada grão. Dentro do pentecostalismo tem a casinha para cada grão. E dentro da vagem você vai ver que tem um grão viçoso, tem um grão forte e tem um grão que é um minúsculo, é uma coisica pequena, que se você plantar ele não dá, porque ele não tem vida. E é isso que é o movimento pentecostal. Os verdadeiros eleitos, através do bater do cambão, não sei se vocês entendem o que é isso, que é o que colhia feijão de primeiro, batia o cambão, e batia, daqui a pouco puxava a palha, mas lá estava o feijão lá embaixo. E quando Deus mandou Malaquias, foi para meter o cambão nos pentecostais. E quando desceu o cambão neles no movimento pentecostal, a semente pulou, a vagem abriu. Não há nada que possa fazer a vagem abrir fora da hora. Se você vai bater num feijão verde, ele não abre. Você tem que esperar ele secar. Quando ele está bem seco, que terminou o movimento pentecostal em 1950, o avivamento da América em 1947, aí veio o cambão de Deus dos 7 selos e desceu uma burdoada em cima dos pentecostais, que aquilo espirrou eleito para todo lado. Espirrou grão da vagem, e o que ficou o movimento pentecostal ficou destroçado, ficou aberto. Porque os eleitos saíram dali de dentro. O que ficou seguro na casca é aquele grãozinho xoxo, teimoso, sem eleição. Ele é agarrado no sistema. A mesma coisa acontece na terceira etapa. Vem a terceira etapa, quando a noiva prega a terceira etapa nessa era final, porque foi ela quem comeu o livrinho, e ela foi ao anjo forte e disse: eu quero do livrinho, me dá ele para comer, porque eu tenho que realizar um ministério e não pode ser outro. Esse é o ministério da noiva, é o ministério do 7º anjo. Ela prossegue com aquele ministério, porque foi Cristo no homem e agora é Cristo nela também, através do quíntuplo de Efésios. Onde estão as vagens, onde tem verdadeiros eleitos. Quando se prega que o Cordeiro saiu do trono, é o verdadeiro cambão em cima do povo da mensagem, é um porrete em cima da vagem, é o cambão batendo na vagem, é o trator passando em cima da vagem do feijão. Mas não estraga o feijão. Você estraga um feijão verde se passar peso sobre ele. Mas se for um feijão já granado, seco, você pode passar. Você estraga um feijão se bater um cambão num feijão verde. Mas se você bater nele quando está seco, sabe o que ele vai dizer? Glória a Deus! Ele sai da casca. Ele sai dela, ele sai daquele sistema que o prende. Não faça isso, não faça aquilo. Você não pode entrar em companheirismo com esse, nem com aquele. Aí o cambão chega e bate, abre e diz: oh, abraça um ou outro aí. Você pode entrar em companheirismo com todo mundo agora, porque o cambão de Deus já veio sobre a vagem. Amém. Aleluia. Quando a gente vê esse natural, é para você ver Deus seguindo a natureza. Se na natureza é assim, o profeta pregou isso, gente. No espiritual, está aqui da mesma forma. Aquela semente apodrece. É o que eu quero chegar mais nesse ponto. Deixa eu falar um pouquinho, porque eu não tenho muito tempo. A semente apodrece. O crente apodrece. Espera lá, quando ele apodrece, ele não fede. Você vai ter que entender isso nele também. Porque ele é a semente que foi sepultada em Cristo. Quando ele é sepultado em nome do Senhor Jesus Cristo, ele deve apodrecer. Porque ali deve começar a germinação da natureza. Que Deus segue a natureza e Deus quer que eu e você venha seguir também a natureza do novo nascimento. Tem que seguir a natureza. O que é essa natureza do novo nascido? É cheirar bem, é ser inocente, é ser calmo, é perdoar os outros. É quando te bate como você bate no filho, logo ele vem: papai, me dá 10 centavos.
Mamãe me disse, mas você já deu, foi muita correada nele, até que pode dar os centavos agora em R$1 para ele. Porque ele veio, ela veio, chegou a você. Não é de natureza terrível, que você não controla, não domina. Deus já veio para fazer isso conosco. A nossa natureza cristã tem que seguir a natureza, porque Deus segue a natureza. Então tem que seguir. Aí apodreço. Aí vem um talinho, um Osmar novo. Aí vem um Osmar de borla. Aí vem um Osmar de casca. Aí vem um Osmar de grão. Aí vem o cambão, aí vem a luta, aí vem as dificuldades, vem os problemas sobre o lar, sobre aquele eleito, e ele então espirra de tudo que agarra ele no mundo e diz, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. O que João estava na ilha de Patmos dizendo, ora vem, Senhor Jesus? Ele já estava na hora mesmo. Ele sabia, já estava maduro, o grão voltou ao seu estado original. Irmãos, sabe o que está acontecendo conosco? Nós nascemos em pecado, nascemos pelo sexo, mas se nós cumprirmos a natureza de Deus, nós vamos retornar de onde essa vida que entrou naquele genes do seu pai e no óvulo da sua mãe, nós vamos retornar àquela vida. Vim de Deus e volto para Deus. Aleluia! Você sabe o que é isso? Aquele ali dizia filho de Maria. Diz, não, é filho de Deus. Porque foi Deus quem deu a semente para Maria. Foi Deus quem deu a semente. Você então é filho de Deus. Foi Deus quem deu esta semente. Esta semente foi semeada no natural pelo seu pai, no terreno de sua mãe. Mas aquilo veio ao nascimento, trouxe uma criança, e esta criança ouviu Deus, ouviu a palavra, e diz, meu lugar não é no mundo, meu lugar não é nas boates, meu lugar não é na televisão, meu lugar não é na paixão mundana da carne, meu lugar é na glória, eu tenho que mudar de vida, algo mexeu com você, algo mudou os seus desejos, isso prova que você está seguindo a natureza que Deus veio na terra e seguiu. Deus desceu do céu, quando ele foi um homem, ele seguiu a natureza do homem para chorar, ele seguiu a natureza do homem dizendo tenho fome, ele seguiu a natureza do homem dizendo tenho sede, ele seguiu a natureza do homem morrendo. Deus seguiu a natureza, porque a natureza se nasce tem que morrer, e se Deus nasceu tinha que morrer. Deus seguiu a natureza, ele nasceu, mas ele morreu. Só que tem uma coisa, lá dentro ele tinha que morrer, logo ele nascia na igreja novamente. Olha Cristo na igreja em forma espiritual. Oh, meus irmãos, se nós pudéssemos sempre notar isto, como o trabalho de Deus é tão perfeito e como esse nascimento é tão perfeito, um novo nascimento. Olha o 316. O desvelar de Deus vem, Deus segue a natureza exatamente. Vem, ele nasceu um cordeiro. Esta foi a razão pela qual ele nasceu lá na manjedoura. Se você notar o porquê ele nasceu um cordeiro. Ele nasceu um cordeiro porque todos eram cristãos naquele tempo oferecendo, ou eles eram os judeus, oferecendo o sacrifício de cordeiro. Animal. E agora o próprio Deus veio e se manifestou, nasceu como cordeiro. E para nascer como cordeiro, ele não podia nascer dentro de casa, ele tinha que seguir a natureza. Olha Deus descendo do céu e nascendo como cordeiro. Ele seguiu a natureza. Se é cordeiro, não pode nascer dentro de casa. Quando procuraram dentro de casa e acharam, ele já tinha 2 anos. Mas no seu nascimento, ele nasceu seguindo a natureza. Se é cordeiro, então olha o lugar de nascer. Você carregar o derivado do nome cristão, você tem que pagar o preço. Diz, eu sou cristão. Isso deriva-se de Cristo. Veja o que ele foi. Aí eu vou ser. Oh, mas ele foi para a glória. Sim, mas antes de ir para a glória...
quantos montes ele passou. Então eu vou com ele no monte, sermão do monte. Amor, coisa boa, perdão, aleluia. Mas eu tenho que seguir no monte da transfiguração. Eu sou adotado. Ali, glória a Deus. Quando eu sou adotado, Deus dá o poder na nossa mão. Sabe por que o William Branham tinha o poder da palavra falada? Porque ele era adotado. Foi adotado por Deus. Ele tinha o poder da palavra falada, porque ele disse para aquele casal de namorado que estava ali beijando e abraçando na frente do seu púlpito, ele disse, eu os perdoo. Deus tinha dado poder da palavra falada para matar aquele casal. Deus falou para ele, faça com eles o que você quiser. Ele disse, eu os perdoo. Deus não dá poder para quem não tem a natureza. Quem não segue a natureza daquele poder. Se Deus te dá um poder, se Deus me dá um poder, então nós temos que seguir a natureza daquele poder. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui, ó. A razão pela qual ele nasceu lá na manjedoura. Cordeiros não nascem em camas. Veio o próprio Deus. Só porque já estava mostrando que é cordeiro, então já não tinha que nascer em cama. É cordeiro, tem que nascer na manjedoura, seguindo a natureza. Ele foi dirigido para o Calvário. A ovelha é dirigida. Isto é certo. Os bodes são enviados para o matadouro. Você sabe, aqueles matadouros, os bodes se dirigem, mas elas têm que ser guiadas. Os bodes se dirigem a si mesmos e dizem, eu não preciso de pastor, porque eles são bodes, mas as ovelhas têm que ser guiadas. Ela diz, eu preciso. William Branham diz, você tem que ter uma igreja onde ir. Você não pode ficar em casa. É isso que ele ensinou na mensagem. Você tem que seguir a natureza. Logo seguir a natureza de um ser humano. Tem gente que não consegue seguir a natureza de um ser humano. Eles andam como animais. Eles vivem como animais. Eles comem como animais. Eles são um Nabucodonosor da vida, que era um homem e converteu-se em animal. 7 anos, as unhas cresceram, os pelos cresceram. E ele parecia um bicho. 7 anos por causa do seu orgulho. E cada um foi feito para seguir a natureza. A natureza é limpa, a natureza é maravilhosa, a natureza tem as suas estações, e você tem que entender isso, que um crente não é lua cheia todo dia. Tem dia que o crente é minguante, tem dia que o crente é crescente, tem dia que o crente é lua nova. E ele tem que entender isso, ele tem que seguir todas as estações, ele precisa seguir. Tem o tempo do frio, tem o tempo do calor. E assim é a vida cristã. Você segue a natureza porque Deus veio aqui como homem e seguiu a natureza. Você segue a natureza, Deus está em você. Você tem que entender o período quente, caloroso do espírito que você está, mas o período gélido que você está também. Sabe que tira grande proveito? Você pensa que não. Tira-se proveito só na caloria, não, na friagem também, porque a caloria não mata os vermes que somente o gelo mata. Precisa, talvez, daquela hora fria, mas de um palavreado sadio, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. É exatamente ali onde mata o verme da incredulidade, o que o calor não pode matar. A alegria, a exuberância não pode matar, mas agora, na hora da escassez, da friagem espiritual, quando você não sente vontade de orar, você não sente vontade de vir à igreja, você se despreza a si próprio, você se autocondena, é um período que você tem que passar porque a natureza passa. As árvores também não gostam porque as folhas caem delas. E aquela folha que vai para o chão, logo no outono ela volta outra vez. E você tem que entender que tem tempo na sua vida cristã, que as folhas caem, que o companheirismo cai, que não vai gente na sua casa, que ninguém quer você, que ninguém te abraça.
Tem que entender isso. Há tempo para tudo de Salomão. Há tempo para abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E você precisa entender esse período. Não tem que olhar para o irmão se não te visita, se o pastor não te visita. Isso é período da sua vida. Diga a Deus: Senhor, estou passando por um período gélido, frio, mas tem uma coisa: há uns vermes de incredulidade que vai morrer nessa estação. Porque eu vou me levantar novamente em companheirismo no próximo outono. Logo eu estarei dando flores na primavera. Estarei dando frutos. Creio que é o mês do outono também. É o fruto que você vai dar. Tudo retornou a você, seguindo a natureza. Deus segue a natureza. Você tem que aprender a seguir a natureza. E tem o período que você perde. Não é período bom, é o período que a árvore perdeu as folhas. É o período que você não tem certos irmãos com você. Mas haverá um dia que tudo isso retornará. Aquilo que é seu, você não vai nunca perder. Aquilo retorna a você. Mas é aprender a viver seguindo a natureza. De sair do batismo. Do batismo eu estou justificado, mas agora, aleluia, sou santificado. Glória a Deus, sou batizado com o Espírito Santo. Aleluia, eu agora recebi adoção. Estou na pedra de coroa, onde os 7 trovões foram revelados, onde aquela parte que o irmão Brano usou, como chama aquela alavanca que ele usou para abrir a copa da pirâmide. Esta hora, quando abre a copa da pirâmide, não tem nada escrito. Aí o Espírito Santo interpreta o que é aquilo. Nada é escrito. E o Espírito Santo interpreta, aquilo está nas entrelinhas da vida. Está nas entrelinhas da Bíblia, mas está lá dentro. Você não pode inutilizar aquilo, está lá dentro. Aí o Espírito Santo veio e interpretou aquelas coisas que não estavam escritas através da revelação dos 7 selos. Amém? Aleluia. Oh, coisa boa. Mas o meu tempo está terminando. A ovelha é dirigida, isto é certo. Os bodes são enviados para o matadouro, você sabe. Aqueles matadouros, os bodes se dirigem, mas elas, as ovelhas, têm que ser guiadas, isto é certo. Então ele foi guiado para o matadouro, vem, porque ele era um cordeiro. E tem muitos que pensam que são cordeiros, eles querem até guiar a si próprio, guiar os seus dízimos, como o irmão Brano diz. Ele diz assim: eu vou dar o meu dízimo para uma viúva. O irmão Brano diz: dá o que é seu, não o que é de Deus. Que tem gente que quer fazer bonito com o que é dos outros. O irmão Brano diz isso daí, diz: dá o que é seu para a viúva, não o que é de Deus. O dízimo não é para a viúva, é para o que ministra a palavra para você. Mas tem muitos, e isso é espírito de bode na igreja, que quer guiar a si próprio, guiar seus dízimos, quer fazer, colocar aonde eles querem. São os bodes da igreja, são os bodes do tabernáculo. E se não fizer o que eles querem, se entristece, se angustia, cai o semblante. Amém. Vamos deixar o Espírito nos guiar. A palavra nos guiar. Somos cordeiros? Então vamos à simplicidade. Somos cordeiros? Vamos para a manjedoura? Vamos lá, não fica pensando em grandes coisas, em beleza, não. Vai lá para onde ele foi, vai para Isaías 53. Ele não tinha parecer nem formosura, mas era o ser mais lindo que apareceu na terra. Aonde estava a beleza dele? No interior. Lá no interior estava a beleza. Mas Isaías olhou e disse: nenhuma beleza havia. Isso é o de fora. Mas quando você olha para o de dentro, vamos pedir: Senhor meu Deus, me deixa olhar dentro do meu irmão, não de fora. O de fora me magoa, o de fora me entristece, o de fora não faz a coisa certa, mas o de dentro está lutando pela verdade, está lutando pelo honesto, está lutando pela justiça. O de dentro está querendo vida eterna, o de fora só estraga a vida, o de dentro quer vida eterna. Deixe-me olhar para minha irmã, para o meu irmão, com os olhos que o Senhor olha, como o Senhor olhou na casa de Jessé. Deixe-me olhar para a minha igreja, deixe minha igreja olhar para cada filho de Jessé com os olhos de Deus,
Porque quando Samuel olhou com olhos proféticos, ele olhou e diz: esse daqui, o Abinadab, cabe-lhe uma coroa maravilhosa, porque ele é um homem zarrão. Isso vai dar um rei e tanto. Deus diz: eu o tenho rejeitado. Passou 6 filhos, eu tenho rejeitado. Samuel diz: não tem mais nenhum. Ele diz: tem um, mas ele está lá no campo, quer dizer, desprezado. Tem um, mas está lá cuidando das ovelhas. Então manda chamado, porque este é o que o Senhor quer ungir. Se é o último, Deus me mandou aqui para ungir, esse é o que o Senhor quer ungir. Senhor Deus, ajuda-nos que chegamos à simplicidade onde o Espírito trabalha, para o Senhor nos usar e nos ungir. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Quando eu vir o céu, as sombras se dissiparão. Que dia feliz! Vendo o Salvador, a paz virá ao meu coração. Que dia feliz! Quão prazenteiro será meu Salvador contemplar este amável lugar. Pronto espera por mim. Que dia feliz, que dia feliz. Lá encontrarei os bons amigos de aqui. Que dia feliz! Junto de Jesus ele para sempre estar ali. Que dia feliz! Quão prazenteiro será meu Salvador contemplar este amável lugar. Pronto espera por mim. Que dia feliz, que dia feliz. Achar pra minha vida um só motivo, um bom amigo que eu pudesse confiar. Mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto alguém pra me ajudar. Somente a solidão ficou por companheira. Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar: pra que viver se para a vida não tem mais razão? Assim pensando, decidi então com minha vida terminar.
que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Seu meigo olhar mudou-me assim completamente. Então senti sua doce paz me envolver. A esperança foi em mim crescendo, me devolvendo a vontade de viver. A minha alma, já cansada, descanso encontrou. De novo o sol brilhou, mostrando a sua luz. Agora tenho 1000 razões para continuar. Eu sou livre, posso caminhar, pois tenho vida em Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, pra que vivesses eu morri.